Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Professor Denis Carvalho aqui novamente para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do direito das obrigações. Nesta aula, nós daremos continuidade e iremos comparar, estabelecer algumas diferenças entre direitos reais e os direitos pessoais, quais sejam os direitos das obrigações. Antes de iniciar aqui novamente o nosso estudo, de dar continuidade, eu coloco aqui na tela para vocês o meu contato, prof.deniscarvalho, e também o meu e-mail, professor@deniscarvalho.com.br, para que você possa encaminhar a sua pergunta para mim, a sua dúvida, a sua sugestão aqui para as nossas aulas. Certo, meus amigos? Então, sem mais delongas, vamos dar início, vamos startear a nossa matéria, o nosso assunto do dia, tá bem? Meus amigos, vejamos então. Já tratei aqui para vocês no início, o assunto. Nós iremos tratar hoje a respeito das diferenças, entre os direitos pessoais e os direitos reais. Por que, Denis, que nós vamos tratar sobre essa diferença? Por que é importante para que eu saiba isso? Você vai entender, a importância dessa distinção, haja vista que os direitos pessoais tratam de obrigações de uma pessoa para com a outra, enquanto os direitos reais, eles estão lá elencados no nosso Código Civil. Daqui a pouco eu trago o artigo para vocês, tá certo? Mas vejamos aqui comigo. O direito obrigacional contempla as relações jurídicas de natureza pessoal, como nós tratamos já em aula anterior. Nós já falamos sobre isso, essa questão de natureza pessoal, Por que, Denis, que o direito das obrigações contempla essas relações jurídicas de natureza pessoal? Porque nós tratamos, quando falamos de obrigações, de credor e devedor. Existem ali duas pessoas, duas figuras, uma chamada credora e a outra devedora. E entre elas há uma ligação obrigacional. Um tem para com o outro alguma obrigação, como, por exemplo, a entrega de um bem, algo patrimonial, como compra e venda, tá certo? Então, nós temos esse vínculo obrigacional que liga credor e devedor. Quando falamos de direitos reais, não há essa questão entre credor e devedor. Certo, meu amigo? Então, essa é a primeira diferença. Então, tem que ficar muito claro para você. Tem que ficar muito claro isso. Quando se trata de direito pessoal, está linkando ali uma pessoa para com a outra. Quando falamos de direitos reais, nós estamos tratando de uma pessoa para com uma coisa. Tá bem? Esse vínculo que une essas partes. Certo? Então, tenho certeza que você não vai esquecer mais isso. Tá bem? Então, aqui, ilustrativamente na tela, trazemos ali a figura do credor e o devedor em um automóvel, por exemplo, sendo entregue esse objeto prestacional. Tá bem, meu amigo? Denis, mas entendi. Nós estamos falando de direito das obrigações. Você trouxe para a gente que há essa questão de vínculo entre credor e devedor. Então, são duas pessoas. E os direitos reais há o vínculo ali entre pessoa e o objeto. Pessoa e a coisa. Entendi. Mas você falou para a gente que a gente vai estudar em um outro módulo direitos reais, A gente vai ter um módulo falando sobre o direito das coisas, vamos estudar sobre isso, tá bem? Vamos entender os direitos reais ali no direito das coisas. Mas eu fiquei curioso. Direitos reais. Só isso não basta para mim, eu quero saber um pouco mais. Mesmo não aprofundando agora no direitos reais, eu quero saber, Denis, um pouco mais sobre isso. Então já convido você a pegar o seu código, o seu vademecum, para que você possa acompanhar comigo essa questão a respeito dos direitos reais. Ah, está no código, Denis? Sim, está no código. Está lá no Código Civil, no artigo 1225. Lá ele traz para a gente. Tá? Se você não estiver com o código aí, eu coloco para você aqui na tela. Tá bem? Coloco para você na tela aqui o nosso artigo 1225 do Código Civil. Lá ele fala para a gente, olha só, é o título 2 dos direitos reais. Ele traz ali para a gente no 1225, são
direitos reais. Ele traz uma série de incisos para nós. Primeiro inciso, tá, ele fala que é a propriedade. A propriedade é um direito real. O inciso número 2, a superfície, servidão, usufruto, vai prosseguindo, tá? Usufruto próximo, uso próximo, habitação e por aí vai. Vários direitos reais no nosso Código Civil, tá? Que nós não iremos estudar nesse nosso módulo aqui de obrigações, tá? Só estamos passando por ele. Por quê, Denis? Porque nós iremos fazer distinções. Mais para frente você vai aprofundar nesse conteúdo. Mais para frente você vai entender um pouco mais sobre o que é propriedade, o que é superfície, servidão, usufruto. O que isso é importante? Tá certo? Eu tenho certeza que você está curioso aí para o nosso próximo módulo a respeito de direitos reais. Tá bem? Mas que não será estudado agora. Certo? Então, está aqui na tela os nossos direitos reais que o Código Civil elenca para nós. Nós iremos fazer essas distinções a partir desse momento. Então, as distinções principais, meus amigos, entre direitos pessoais, né, e direitos reais são as seguintes. A diferença com relação ao sujeito, então nós vamos trazer essa diferença, tá, comparando com relação ao sujeito, como é tratado ali no direito das obrigações e como é tratado no direitos reais. Quanto à ação, tá bem? Quanto ao objeto, quanto ao limite, quanto à extinção e quanto à sequela. Certo? São esses pontos que nós iremos tratar. Dependendo da doutrina que você esteja acompanhando esse nosso módulo aqui, a doutrina que você acompanha pode trazer ali uma questão diferente da que eu estou tratando para vocês. Tá certo? Isso aqui é um conceito, né, que a doutrina tem a sua particularidade de tratar da forma que melhor lhe aprouver. Certo? Mas esses 5 pontos aqui que eu coloquei para vocês já dá para trazer uma clareza a respeito dessa distinção entre direitos, né, obrigacionais ou pessoais para com os direitos reais. Então, o primeiro ponto aqui a ser observado é com relação ao sujeito. Qual que é a distinção entre direitos pessoais e direitos reais com relação ao sujeito? Você vai perceber que isso não é difícil, tá? É muito simples, é muito claro, é muito claro. A primeira distinção, então, com relação ao sujeito, nós temos que nos direitos pessoais existe a dualidade de sujeitos. Lembra que a gente tratou no começo? Credor e devedor? Então, é isso, meus amigos. Nos direitos pessoais, né, distinguindo com relação ao sujeito, nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Tá certo? O sujeito ativo nós vamos entender como o credor. O sujeito passivo nós iremos entender como o devedor. Tá certo? Aqui ilustrando na nossa tela. Tá bem? E os direitos reais, Denis, com relação ao sujeito? Qual que é a distinção de um para com o outro? Vejam só, nos direitos reais, como mencionei já no comecinho, existe apenas um sujeito. Somente um sujeito, certo? E a outra coisa, a outra parte, assim dizendo, seria a coisa, tá certo? Então nós temos ali uma única pessoa fazendo ali um vínculo, certo, jurídico, de certa forma, para com a coisa. Tá bem? E com relação à ação, Denis, quanto à ação, qual distinção que nós podemos tratar aqui? Com relação aos direitos pessoais, quando for violado, caberá ação contra o sujeito do polo passivo. Ou seja, quanto à ação, nós temos nos direitos pessoais, né, os direitos obrigacionais, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito passivo tem uma obrigação, por exemplo, entregar um automóvel, né, entregar aquele objeto de compra e venda para o credor, para aquela pessoa que comprou. E caso essa pessoa não entregue, Denis? E caso essa pessoa, na hora que for entregar, o carro deteriorou, se perdeu, teve um acidente? O que acontece? Ainda haverá um vínculo ali, né? Porque o credor teve o seu direito violado. Então, esse credor poderá exercer uma ação judicial contra o devedor, tá certo? O polo passivo daquela demanda. Quando falamos de direitos reais,
Quando for violado, caberá ação contra quem detiver a coisa. Tá certo? Então imagine, nos direitos reais, o direito de propriedade. Eu tenho um imóvel, alguém vai lá e invade aquele imóvel. Quem estiver ali, caberá ação contra aquela pessoa. Tá certo? Por quê? Porque o meu vínculo é com relação ao objeto, aquele imóvel, por exemplo. Certo? Então, caberá contra aquela pessoa. Meus amigos, um outro exemplo, imagine o seguinte. Eu tenho um imóvel. Faz um tempo que esse imóvel que eu tenho não é na cidade que eu moro, é em outra cidade um pouco mais distante. E a cada 2 meses eu vou até o imóvel ver como ele se encontra. Certo? Fiscalizar, né? Exercer o meu poder de propriedade ali. Só que nesse meio tempo, teve alguma pessoa espertinha ali que o que ela fez? Ela pegou, se comportou como se fosse dona daquele imóvel e vendeu aquele imóvel para uma outra pessoa. Imagine que alguém fez isso. O imóvel era meu, eu moro em outra cidade distante. Deixei aquela casa ali que eu só vou visitar de 2 em 2 meses. Aí nesse meio tempo, veio uma terceira pessoa, fingindo ser dono, vende para uma outra pessoa. Vendeu para uma outra pessoa. Aí quando passa aqueles 2 meses, eu vou lá visitar o meu imóvel e vejo alguém dentro do imóvel. Falou, oh, vem cá, essa casa é minha. O que você está fazendo aí? Não, eu comprei do fulaninho ali que vendeu para mim, tá aqui o contrato. Ó. Ele até mostra o contrato para mim de compra e venda. Um contrato particular, ele até me mostra. Tá aqui, ó. Comprei, ó. Comprei do fulaninho. Fulaninho me vendeu o imóvel. Eu sou dono aqui. Falei, não, negativo. O que é isso? Como que você é dono? Esse imóvel é meu. Tá registrado na matrícula, lá no cartório de imóveis, em meu nome. Esse imóvel é meu. Não, mas eu comprei, paguei 200 mil pro fulaninho. Paguei à vista, até tá aqui o comprovante. Isso quer dizer contuação. Para mim não interessa se foi o fulaninho que vendeu o imóvel para aquela pessoa que está na minha casa. Eu vou mover ação contra aquela pessoa que está na posse do meu imóvel. Certo? Vou mover contra ele. Para mim não interessa quem vendeu, por quanto vendeu. A casa é minha. Passou pouco tempo, né? Depois lá no Direito das Coisas a gente vai ver essa questão de uso capião, né? Olha, mas será que cabe uso capião? Depois a gente estuda isso, tá? Mas eu vou mover uma ação contra a pessoa que está no meu imóvel. Depois, aquela pessoa ali que se entenda com o fulaninho que vendeu para ela. Certo? Eu não tenho nada a ver com o fulaninho. Nada a ver. A minha intenção é contra a pessoa que está detendo ali aquela coisa. Tá bem? Por isso eu coloquei para vocês. Quanto à ação, quando nós falamos de direitos reais, quando for violado, caberá ação contra quem detiver a coisa. Certo, meus amigos? Então, trouxe para vocês essa introduçãozinha aí, comparando direitos reais com os direitos pessoais, para que a gente possa entender essa classificação doutrinária, tá bem? No próximo encontro, eu espero por você, para que a gente possa dar continuidade, ainda nessa distinção entre direitos reais e direitos pessoais. Aprofunde aí um pouco mais seu estudo. Qualquer dúvida, mande uma mensagem para mim. Terei um enorme prazer em te responder. Um grande abraço, meu amigo. Te vejo na nossa próxima aula. Até mais.